Os gatilhos mentais, né? A gente fala muito disso, eu tenho vários que eu uso, assim, que são bem importantes. Basicamente, tá? São frases, tá? Ou sensações que você vai utilizar para te deixar em estado, né, de sucesso, vamos dizer assim. Talvez a palavra mais técnica não seja essa, mas então criar gatilhos mentais. Mas é muito importante. Por exemplo, eu nas minhas aulas uso muito frases, né? Eu tenho muitas frases que eu uso. A vida não é dura, você quer mole demais. Essa é bem famosa, eu uso bastante. Mas tem outras frases que eu uso que elas têm que fazer sentido para o aluno. E aí eu tenho que criar um sentido emocional. Se eu ainda não tenho nenhuma relação, porque não adianta eu chegar do nada para um aluno e falar uma frase para ele no dia da competição. Pode ser que isso não cause efeito. Pode ser que sim, mas pode ser que não cause efeito, que ele não tenha nenhuma memória emocional, né, em relação a essa frase, para que ela possa amparar naquele momento e reestruturar o que ele está sentindo por dentro, o desequilíbrio. Então a ideia do gatilho é reequilibrar algo, né? Reequilibrar o sentimento, o psicológico, para que o aluno consiga manter o foco só no que ele tem que manter o foco ali, que é a luta, que é aquele momento ali que ele vai passar. Então, esse é o gatilho mental. Então, que seriam os degraus ali, né, que a gente pode pensar. Então, tem que criar dentro da aula relação com a emoção. Então, no momento, alguns momentos exatos, momentos mais intensos da aula, momentos mais sofridos, eu soltar o gatilho, aquelas frases de superação. E tá sempre repetindo essas frases nesses momentos. E ter frases, não ficar cada dia uma frase diferente, claro, mas criar frases que realmente vão estar se repetindo e vão fazer parte de todo o processo que aquele meu aluno está fazendo até a competição que a gente tem objetivo, ou para sempre, né? Mas que ela tenha sentido emocional, que ele crie uma relação emocional. O momento que ele estiver mais cansado, um momento de dor, um momento de transição, um momento de que ele passe de uma situação ruim para uma situação boa, né? Criar essas frases para ele. E aí, quando eu falar no dia da competição para ele, ou no momento de luta, essa frase vai trazê-lo para essa sensação que a gente criou lá na aula, e aí no dia da luta ele vai conseguir se ressignificar, ele vai conseguir se reestruturar. Ele saiu da linha e quando você falou a frase ele voltou. Ou ele mesmo fala a frase para ele, que é o caso que eu falo, né? Então eu criei algumas frases que eu repeti em determinados momentos para mim, e aí quando eu tô na luta ou quando eu vou lutar, eu falo essas frases e elas me trazem de volta para aquele momento, independente do que esteja acontecendo em volta de mim. Às vezes está um caos, né, fora, nervoso, ou tá com sentimento, situações extra à luta, que estão totalmente desembaraçadas, estão totalmente embaraçadas, né, e vão te tirar realmente da linha, mas essas frases te trazem para aquele momento e elas te fazem estar ali, que isso é muito importante na luta. E aí vai acontecer o que você treinou bem, você realmente está com condicionamento bom, você está bem tecnicamente, você está com uma boa tática, você vai conseguir desenvolver isso da melhor forma possível e não deixar a sua emoção ultrapassar esse momento. Então, ter gatilhos de superação, gatilhos de atenção. Aqui que é um gatilho de superação? É criar frases em que quando você estiver falando para ele, ou quando ele falar para ele, quando ele repetir na cabeça dele, vai fazer ele saltar aquele momento. Por exemplo, eu uso muito, quando vem pensamentos ruins no meio da luta ou antes da luta, eu uso aquela frase assim: existem dias que a gente perde, mas hoje não é esse dia. E aí eu fico repetindo: hoje não é esse dia, hoje não é esse dia, até eu entender que eu voltei para onde eu tenho que estar. Eu uso essas frases várias vezes, usei no Mundial. Então essa é uma frase que me faz superar alguma coisa, um sentimento, uma sensação, um desequilíbrio na luta. De repente tomei uma raspagem ou uma pontuação que não era para tomar, e aí isso me traz para a luta quando eu acho que eu vou perder. Na cabeça vem: pô, caraca, eu vou perder a luta, ou vou perder de novo, ou esse cara é muito forte, pô, o cara me raspou, não vou conseguir tirar ele daqui. Então, isso é uma frase que eu vou estar utilizando normalmente mesmo dentro da luta. E essa frase pode ser falada também pelo meu professor, né?
no caso eu falar para um aluno. Então, entendeu como é uma fase de superação, né? Existem frases que te deixam na linha, né? Te alinham ali, que te deixam em estado de guerra, por exemplo. Às vezes pode ser até uma música, algo que você escute, algo que você faça ali, que te deixa em estado de guerra. Por que é importante o estado de guerra? É quando o teu corpo ele já aumenta a temperatura naturalmente, ele já te deixa numa sensação, teu batimento cardíaco começa a aumentar na medida que você precisa. Você já está preparado para uma situação de alerta. Isso é muito interessante, porque quanto mais adrenalina, mais você consegue estar ali em estado de guerra. Isso é importante para uma luta. Você não pode entrar na luta 100% relaxado, porque isso pode fazer com que você perca uma posição de bobeira. Então, os gatilhos mentais vão te ajudar muito nisso. Então, criar frases, né? Falar essas frases dentro da sua aula, nos momentos mais intensos da aula, ressignificar isso para os seus alunos, isso é muito legal. Então, ela tem que estar relacionada com um sentimento, com uma sensação que tem a ver com essa frase. E você pode ajudar seu aluno com isso, ou dar dica para que ele faça isso em casa, que ele faça em um momento que ele está mais tranquilo, que ele consiga repetir isso e acreditar no que ele está falando, para que na hora da luta ele realmente consiga voltar para o estado de controle dele. Beleza? Vamos para o próximo vídeo?